Hoje no Bíblia Comentada vamos entrar juntos numa jornada fascinante pelo primeiro capítulo do livro de Esther. Vamos conhecer um rei poderoso, um palácio cheio de luxo, uma rainha corajosa que ousou desafiar a ordem estabelecida e decisões impulsivas que mudaram o rumo da história. Ao explorar esse texto, você vai descobrir como Deus age silenciosamente por trás das cortinas, usando até mesmo crises humanas para cumprir seus propósitos eternos. Vem comigo, porque hoje essa história antiga vai falar diretamente ao seu coração. Naqueles dias em que o mundo conhecido era governado por um vasto império estendendo-se desde a Índia até a Etiópia, existia um rei poderoso, cujo nome era Assuero. Para alguns estudiosos, ele é mais conhecido como Xerxes I, um monarca famoso por suas campanhas militares e também pelo luxo e ostentação que marcavam seu reinado. Esse império abrangia 127 províncias. Você consegue imaginar o poder e a grandiosidade desse domínio? Bem, era um império tão vasto que quase parecia não ter limites, alcançando diferentes povos, línguas e culturas. A capital desse reino colossal era Suzã, uma cidade que transbordava riqueza e beleza, localizada onde hoje é o Irã. Arqueólogos têm encontrado vestígios dessa antiga metrópole, revelando palácios deslumbrantes, feitos para impressionar qualquer um que chegasse até suas portas. E foi exatamente nesse lugar que Assuero decidiu exibir sua grandeza e majestade, promovendo uma festa que, acredite ou não, durou 180 dias, ou seja, 6 meses inteirinhos. Imagina só, meio ano de celebração contínua, com tudo do bom e do melhor que o dinheiro e o poder poderiam oferecer. Essa festa, além de demonstrar o esplendor do rei, tinha também um propósito político: fortalecer alianças, impressionar autoridades das províncias e garantir lealdade e respeito ao grande rei. Cada detalhe era planejado minuciosamente, porque naquela época festas reais eram mais que meras comemorações, eram verdadeiros eventos estratégicos. O objetivo não era só divertir, mas exibir poder, riqueza e demonstrar que o rei não poupava nada para agradar seus súditos e aliados. Depois desse período extravagante de 180 dias, Assuero decidiu estender a festa por mais 7 dias, uma semana inteira de celebração aberta especialmente aos moradores de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. Esses 7 dias aconteceram nos jardins do Palácio Real, que pelo contexto histórico e arqueológico eram lugares magníficos, dignos de tirar o fôlego. Ali estavam estendidas cortinas brancas e azuis, presas com cordões de linho fino e púrpura em anéis de prata sobre colunas de mármore. O chão era decorado com mosaicos feitos de pórfiro, mármore branco, madrepérola e pedras preciosas de cores variadas. Você quase pode ouvir o murmúrio de admiração das pessoas caminhando e admirando toda aquela suntuosidade. E não parava por aí. O vinho, servido em abundância, era oferecido em taças de ouro, cada uma delas com um desenho exclusivo. Repare só, nenhuma era igual à outra. O rei mandou expressamente que não houvesse restrição alguma, ou seja, cada convidado podia beber quanto quisesse, conforme o desejo de seu coração. Esse detalhe, aparentemente simples, revela uma estratégia bem interessante. O rei queria deixar bem claro seu caráter generoso e liberal. A ideia era demonstrar que no reino de Assuero, todos tinham liberdade para desfrutar das suas riquezas sem limites. Era uma forma sutil, porém poderosa, de garantir simpatia e apoio popular. Enquanto os homens celebravam, desfrutando das delícias e extravagâncias oferecidas pelo rei, algo simultaneamente acontecia em outro lugar do palácio. A rainha Vashti, a esposa de Assuero, também estava dando um banquete separado só para as mulheres, na casa real. Essa separação dos homens e mulheres era um costume comum naquele tempo e naquele contexto cultural. As mulheres, especialmente as da nobreza, frequentemente se reuniam à parte, respeitando certos códigos sociais e culturais específicos do Oriente Médio Antigo. Esses 9 versículos iniciais do capítulo 1 de Esther revelam detalhes importantes sobre o ambiente político, cultural e social da época. Não são apenas registros de festas ou extravagâncias, mas retratos vívidos do estilo de liderança e comportamento do rei Assuero. Tudo isso se torna ainda mais interessante quando a gente percebe que esses eventos estão preparando o cenário para acontecimentos maiores, eventos que irão revelar como Deus age em meio às circunstâncias humanas, ainda que ele não seja explicitamente mencionado no livro inteiro de Esther.
É curioso perceber isso, não é mesmo? Deus não é citado diretamente em nenhum momento no livro de Esther. Entretanto, quando lemos com atenção e aplicamos uma boa hermenêutica, interpretando corretamente o texto à luz da cultura, história e literatura, fica evidente que ele está ali, conduzindo cada detalhe silenciosamente. É um lembrete poderoso e reconfortante. Mesmo quando Deus parece oculto, ele está sempre trabalhando em nosso favor, conduzindo os fatos para cumprir seu propósito maior. Observe bem. Esther, apesar de nem sequer ser mencionada ainda nesses versículos, está sendo preparada para surgir em cena num contexto onde tudo parecia girar em torno do poder humano. Essa preparação e contextualização histórica e cultural são cruciais para entendermos melhor o desenrolar dessa história fascinante. Quando o rei Assuero se exibe e promove esses banquetes colossais, nem passa a cabeça dele que seus atos estão, na verdade, pavimentando um caminho para algo muito maior do que a simples demonstração de seu poder pessoal. É nesse cenário que Deus sutilmente organiza as peças, usando até mesmo a vaidade e extravagância dos poderosos para cumprir seus propósitos eternos. Pense nisso. Quantas vezes situações que parecem superficiais ou mesmo banais são exatamente o pano de fundo que Deus usa para intervir de maneira sobrenatural? Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. Todo esse luxo, toda essa pompa e ostentação não passam de cortinas que irão se abrir lentamente, revelando uma história de salvação e libertação que até hoje mexe com nossos corações e imaginações. Vale destacar também que Assuero não estava apenas exibindo suas riquezas materiais, mas estava, sobretudo, colocando à prova seu próprio coração e caráter. Afinal, governar 127 províncias não era tarefa fácil. Exigia sabedoria, discernimento e, acima de tudo, um senso de responsabilidade. Contudo, ao invés de sobriedade e moderação, Assuero escolheu o caminho da vaidade e ostentação, esquecendo-se de que a verdadeira grandeza de um líder não está no quanto ele exibe, mas em como ele governa e serve ao povo que lhe foi confiado. Enquanto caminhamos por esses versos iniciais, aprendemos algo valioso sobre liderança e poder. A verdadeira autoridade não está no ouro das taças, nem na magnificência dos palácios, mas em como o líder conduz a vida de seu povo. É um contraste profundo, porque ao longo do livro de Esther veremos como Deus usa justamente o contrário: a simplicidade, humildade e coragem daqueles que eram menos considerados pelo mundo. Repare ainda mais num detalhe importante sobre o contexto arqueológico e histórico. Escavações feitas em Suzã revelaram a existência de um grande salão, exatamente como descrito no texto do livro. Isso nos mostra claramente como o relato bíblico se conecta com a história e a arqueologia, fortalecendo nossa confiança na veracidade das Escrituras. A história não é uma fábula distante, mas um testemunho vivo e palpável, cujos detalhes resistem ao tempo e continuam sendo confirmados pelos estudiosos até os nossos dias. Assim, você percebe como cada palavra, cada detalhe do texto bíblico esconde profundidades maravilhosas esperando para serem exploradas. E estamos apenas no começo. Estes 9 versículos iniciais são como uma porta entreaberta, convidando-nos a entrar numa aventura espiritual e intelectual profunda. Quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, mais fascinados ficamos com a sabedoria que se revela nos detalhes. E isso é apenas o início dessa jornada incrível pelo livro de Esther. Enquanto os dias daquela festa majestosa chegavam ao seu ápice, já no 7º dia, o coração do rei Assuero estava alegre pelo vinho. Em outras palavras, o rei estava embriagado, completamente entregue ao deleite da bebida que ele mesmo havia ordenado distribuir sem limites. E aqui, meus queridos, podemos refletir sobre algo muito importante. Quando o vinho ou qualquer outra coisa domina o coração de um líder, decisões precipitadas tendem a surgir. Isso fica claro demais na atitude que Assuero tomou em seguida. Naquele estado alterado pela bebida, o rei chamou os 7 eunucos que o serviam diretamente: Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. Nomes um tanto estranhos para os nossos ouvidos brasileiros hoje, mas comuns naquela cultura persa. Esses homens tinham um papel fundamental na corte, pois, como eunucos, eram considerados confiáveis para cuidar das mulheres reais sem risco algum à honra da realeza.
E aqui de passagem é importante lembrar que naquela época e contexto histórico era costume comum dos reis e governantes terem eunucos cuidando de suas esposas e concubinas, justamente para garantir a pureza e segurança das mulheres reais. Então, Assuero, dominado pelo desejo de exibir ainda mais sua riqueza e poder, ordenou que esses 7 servos especiais fossem buscar a rainha Vashti diante dele. Não bastasse a extravagância e o luxo do palácio, o rei decidiu que a própria rainha fosse exibida como uma joia rara, um troféu humano diante de todos aqueles convidados. Ele desejava mostrar sua beleza, porque, segundo o texto bíblico, a rainha Vashti era extraordinariamente bela. O objetivo aqui, porém, não era apenas admirar a beleza da rainha, mas reafirmar o poder do próprio rei através dela, pois naquele tempo, especialmente em culturas orientais, a beleza da rainha era considerada um reflexo da grandeza do rei. Agora, veja só, a rainha Vashti recebeu aquela ordem, mas reagiu de uma maneira totalmente inesperada e revolucionária para os padrões daquela época. Ela simplesmente recusou-se a comparecer perante o rei. Parece simples dizer isso, não é mesmo? Mas imagine comigo, essa decisão naquela sociedade patriarcal e absolutista era algo impensável. A atitude da rainha, apesar de parecer apenas uma simples negativa, tinha implicações políticas profundas. Recusar-se a obedecer a um decreto real em público não era apenas uma afronta ao marido, mas uma ofensa direta à autoridade do rei diante de todas aquelas autoridades reunidas ali. Não é difícil imaginar o impacto daquela decisão corajosa, uma atitude tão ousada que sacudiria a corte inteira. Diante daquela situação inesperada e chocante para todos, o rei Assuero ficou furioso. O texto bíblico enfatiza que sua ira se acendeu profundamente, um fogo que não podia ser facilmente apagado. É curioso notar como rapidamente a alegria daquele rei se transformou em fúria, e como a bebida que antes provocara risos e celebrações, agora alimentava uma tempestade emocional descontrolada. Observe bem. Aqui está uma clara advertência sobre como sentimentos extremos alimentados por excessos podem levar até mesmo os mais poderosos a tomar decisões imprudentes e impulsivas. Diante da resistência corajosa e inesperada de Vashti, Assuero decidiu consultar imediatamente seus conselheiros mais próximos, homens sábios e conhecedores das leis e costumes persas. Afinal, essa situação delicada exigia uma resposta rápida e contundente. O texto nos conta que o rei convocou especialistas, homens que entendiam as sutilezas da legislação e da tradição persa. Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucam. 7 príncipes da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e que tinham assentos privilegiados ao lado do trono real. Esses homens não eram conselheiros comuns, eram os mais elevados dignitários do império, cujas opiniões tinham peso de lei. Neste ponto, precisamos entender algo crucial para interpretar bem essa passagem. Na antiga Pérsia, uma das características mais importantes da liderança real era justamente o respeito absoluto pelas leis. Por isso, o rei Assuero não decidiu sozinho. Ele precisava dos conselheiros para tomar uma decisão legítima e respaldada pela tradição. E não era pouca coisa que estava em jogo ali. A recusa da rainha havia se tornado um assunto nacional, afetando diretamente a honra do rei, mas também ameaçando a ordem social que sustentava aquele vasto império. Ao consultá-los, Assuero perguntou claramente aos seus especialistas na lei e nos costumes: o que se deve fazer à rainha Vashti segundo a lei, por não ter obedecido à ordem do rei Assuero transmitida pelos eunucos? Aqui precisamos prestar atenção numa coisa importante. O rei não perguntou simplesmente o que ele deveria fazer por estar magoado ou irritado com a esposa, mas enfatizou segundo a lei. A questão não era pessoal, pelo menos aparentemente, era uma questão de Estado. Compreenda bem, naquela cultura, quando a ordem dada pelo rei era desobedecida em público, isso era visto como um ataque à própria estrutura política e social do império. Era preciso agir rapidamente para evitar um precedente perigoso que poderia desestabilizar toda a sociedade. Perceba a gravidade daquela situação. Não era simplesmente uma crise matrimonial ou um desentendimento entre marido e mulher. Era algo que poderia levar ao questionamento da própria autoridade do rei perante as 127 províncias do seu reino. Imagine o impacto disso se espalhando rapidamente por todas as regiões. A decisão de Vashti não era só um ato de rebeldia, mas podia se transformar num símbolo perigoso de resistência à autoridade real.
Quando Assuero buscou conselhos dos sábios, estava agindo exatamente conforme as tradições orientais da época exigiam. Ele precisava dar uma resposta contundente e oficial ao ocorrido. E é exatamente nesse ponto que começamos a perceber como Deus está conduzindo discretamente cada detalhe. Mesmo num cenário aparentemente mundano e cheio de intrigas políticas e sociais, há uma mão invisível preparando o terreno para acontecimentos que marcarão profundamente a história do povo judeu, embora isso ainda não esteja explícito neste trecho. Enquanto acompanhamos tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos, é impossível não perceber o quanto decisões aparentemente pequenas podem trazer consequências gigantescas. Uma única negativa da rainha, motivada talvez por dignidade pessoal ou uma resistência ao abuso daquela situação, desencadeou uma série de eventos políticos, sociais e até espirituais que iriam alterar profundamente a história. Aqui fica claro para nós que nenhuma decisão é trivial, principalmente quando envolve questões de princípio, moralidade ou dignidade pessoal. Deste modo, o texto continua a nos ensinar como as decisões que tomamos não afetam apenas nossas próprias vidas, mas frequentemente possuem consequências que vão muito além do que imaginamos. Não há decisão pequena quando envolve caráter e fidelidade aos valores que acreditamos. Ao mesmo tempo, vemos claramente como Deus é capaz de utilizar até mesmo situações complexas, confusas e carregadas de tensão para avançar seus propósitos eternos. Enquanto aguardamos a resposta dos sábios conselheiros do rei, é fascinante refletir sobre essa dinâmica entre poder humano e soberania divina. Mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas, Deus permanece no controle absoluto, dirigindo cada passo da história para cumprir seu propósito maior. E assim ficamos com essa expectativa curiosa, aguardando o desenrolar dos acontecimentos que irão revelar como o Senhor trabalha até nas situações mais inesperadas, conduzindo o destino de povos e nações, ainda que às vezes pareça invisível aos olhos desatentos. Então, diante daquela tensão palpável que se formara dentro do palácio, Memucã, um dos conselheiros mais influentes do rei, ergueu sua voz para dar uma resposta diante de todos os príncipes e autoridades. A fala de Memucã não foi apenas uma opinião isolada, mas expressava claramente um sentimento geral dos líderes daquela sociedade patriarcal, onde a autoridade masculina era absoluta e inquestionável. Assim, ele disse ao rei Assuero e às autoridades presentes que a ofensa da rainha Vasti não era algo pequeno, limitado apenas aí, mas sim um ato muito mais grave que afetaria todas as famílias do império. Em outras palavras, Memucã estava dizendo algo como: "Meu rei, o que Vasti fez aqui hoje não vai ficar restrito apenas ao seu palácio. Essa atitude perigosa vai se espalhar rapidamente como fogo na palha seca por todo o reino, e todas as mulheres se sentirão encorajadas a desprezar seus maridos." É importante entendermos aqui que Memucã não estava exagerando gratuitamente. Sua preocupação refletia a visão profundamente arraigada na cultura daquela época, segundo a qual a ordem familiar e social dependia diretamente da obediência e submissão feminina. Portanto, o que parecia ser apenas um incidente doméstico dentro da corte real, rapidamente tornou-se uma crise pública e social, com potencial para abalar o próprio alicerce daquele vasto império. A justificativa que Memucã apresentou para sua preocupação é curiosa e reveladora. Ele argumentou que assim que as mulheres do reino soubessem do que a rainha havia feito, haveria desprezo e rebeldia em todos os lares. Imagina só. De uma simples recusa, toda uma cultura patriarcal sentiu-se ameaçada. Ele citou até exemplos, dizendo que as mulheres começariam a dizer algo do tipo: o rei Assuero mandou buscar a rainha Vasti diante dele, mas ela não veio. Assim, essa atitude desobediente da rainha seria vista como inspiração para outras mulheres desprezarem os seus próprios maridos. Aqui fica claro o tamanho da preocupação daqueles líderes, que viam o ato de Vasti como uma espécie de semente perigosa que precisava ser imediatamente arrancada pela raiz. Diante dessa argumentação dramática e convincente para os padrões da época, Memucã sugeriu então uma ação radical, que a rainha Vasti fosse destituída de sua posição real e impedida de entrar na presença do rei novamente. Não era simplesmente puni-la, era retirar completamente dela o privilégio de ser rainha ainda. Sugeriu-se que o rei procurasse uma nova rainha, alguém melhor do que ela, nas palavras diretas e cortantes do próprio Memucã. E aqui temos um detalhe muito significativo.
Ao sugerir que fosse encontrada uma mulher melhor, ele não estava falando necessariamente de beleza física, embora isso fosse importante naquela cultura. Memucan queria uma mulher que respeitasse cegamente a autoridade masculina, obediente em tudo, diferente daquela que ousara desafiar o decreto real. Agora, repare comigo num aspecto interessante e importante que aparece nos versículos seguintes. Memucan propôs também que o rei enviasse cartas oficiais a todas as províncias, escritas em todos os idiomas do império. Nessa carta estaria uma ordem explícita. Cada homem deveria ser senhor absoluto em sua própria casa. Para garantir que ninguém tivesse dúvida, esse decreto seria escrito em cada língua falada nas 127 províncias do império, garantindo assim que nenhuma mulher pudesse alegar desconhecimento da ordem real. Essa ação tinha como objetivo reforçar publicamente a autoridade masculina sobre o lar, sufocando imediatamente qualquer semente de revolta que pudesse ter surgido com a atitude de Vashti. Aqui é válido refletirmos sobre a profundidade e a gravidade desse decreto. Veja só, uma questão que poderia ser tratada com moderação, diálogo e compreensão, transformou-se numa crise nacional que exigiu medidas extremas e opressoras. O exagero dessa reação mostra como a vaidade ferida de um líder poderoso misturada com a rigidez cultural daquele tempo pode rapidamente evoluir para decisões prejudiciais, influenciando negativamente uma nação inteira. Com esse decreto, o rei Assuero acabava por afirmar publicamente o papel subordinado das mulheres naquele contexto histórico e cultural, além de legitimar uma opressão estrutural e institucionalizada. Outro ponto que merece destaque aqui é o método usado para espalhar essa ordem. Cartas enviadas aos 4 cantos do império em diferentes línguas. Isso revela muito sobre a estrutura administrativa persa, conhecida historicamente por ser altamente organizada, rápida e eficiente em sua comunicação oficial. A arqueologia e a história antiga confirmam que os persas possuíam uma rede de correios extremamente eficaz, com mensageiros montados em cavalos velozes, capazes de levar mensagens importantes rapidamente, até mesmo aos lugares mais remotos do império. Inclusive, é interessante notar que essa eficiência logística persa posteriormente serviu de inspiração para sistemas postais de impérios posteriores. Portanto, quando o texto bíblico menciona o envio de cartas, não se trata de uma figura retórica ou simbólica, mas um fato histórico e arqueológico bem comprovado. Mas enquanto acompanhamos essa decisão drástica tomada na corte persa, é impossível não perceber como Deus age de maneira silenciosa e soberana em meio às decisões humanas. Observe que até agora, Deus ainda não foi mencionado diretamente no texto de Esther. Contudo, em cada detalhe dessas circunstâncias aparentemente mundanas e políticas, ele está discretamente conduzindo tudo. O afastamento da rainha Vashti não é um simples episódio isolado de crise conjugal. Na verdade, está preparando o caminho para a chegada de Esther ao Palácio Real. É interessante pensar nisso, não é mesmo? Deus está preparando o terreno, utilizando até mesmo as decisões falhas dos homens para alcançar seus propósitos eternos. Essa narrativa, inclusive, nos ensina muito sobre a soberania divina diante dos erros humanos. Mesmo quando homens poderosos tomam decisões impetuosas, irracionais ou injustas, Deus não perde o controle da história. Pelo contrário, ele habilmente usa até mesmo essas circunstâncias difíceis para realizar seus propósitos. Aqui fica evidente que Deus não depende da perfeição humana para cumprir sua vontade, porque ele é absolutamente soberano e capaz de usar circunstâncias inesperadas, difíceis ou até mesmo injustas para alcançar objetivos maiores e eternos. Neste ponto da história, fica evidente também como o orgulho humano e o desejo por controle absoluto são fontes frequentes de injustiça e sofrimento. A reação exagerada de Assuero e seus conselheiros não apenas trouxe sofrimento imediato para Vashti, mas também reforçou uma cultura de dominação que prejudicava milhares de mulheres naquele vasto império. Esse cenário sombrio e difícil, porém, é exatamente o ambiente onde Deus mais adiante irá revelar sua graça, bondade e salvação. E assim, enquanto o Império Persa fervilhava com esse decreto espalhado rapidamente pelas mãos velozes dos mensageiros reais, fica claro que algo maior estava acontecendo nos bastidores da história humana.
Cada carta enviada, cada decreto assinado pelo rei, cada atitude drástica tomada pelos poderosos da terra era, na verdade, um passo silencioso e imperceptível, mas definitivo, no plano divino que em breve iria se desenrolar diante dos olhos atentos daqueles que acompanham o texto sagrado. Cada decisão tomada naquele palácio luxuoso de Suzã, por mais arbitrária ou injusta que parecesse, era como uma peça encaixada perfeitamente no quebra-cabeça da história divina. E assim vamos percebendo juntos que Deus sempre mantém as rédeas firmemente nas mãos, guiando todas as coisas segundo a sua perfeita sabedoria e soberana vontade. Ainda que às vezes ele faça isso discretamente, quase como um artista que trabalha silenciosamente nos bastidores, preparando tudo para a próxima cena. E então, após as cartas serem enviadas para todos os cantos do império, ficou estabelecido que cada homem deveria governar sua própria casa com autoridade absoluta, falando na língua própria do seu povo. Assim, Assuero tentava, através de um decreto, garantir a ordem social ameaçada pela desobediência pública da rainha Vashti. Mas será mesmo que um decreto escrito pode restaurar o respeito genuíno dentro dos lares? A verdadeira autoridade, queridos, jamais pode ser imposta por decretos frios ou por cartas oficiais. Ela nasce no coração, fundamentada no amor, no respeito mútuo e numa liderança que reflete o caráter justo e compassivo do próprio Deus. Observando atentamente esse cenário, podemos perceber como um líder dominado pelo orgulho e pela embriaguez pode transformar problemas domésticos em questões nacionais. E aqui cabe uma reflexão profunda para nós hoje. Quantas vezes permitimos que nossos sentimentos e impulsos governem nossas decisões ao invés da sabidade divina? Quantas famílias, igrejas e comunidades já sofreram porque um líder, tomado por emoções descontroladas, perdeu a sensatez no momento da decisão? Mas há algo profundamente consolador que podemos extrair desse episódio que fecha o primeiro capítulo de Esther. Embora Deus ainda não tenha sido explicitamente citado neste livro, sua mão está clara e inconfundível, agindo silenciosamente em meio aos acontecimentos. Observe bem. Deus permitiu que o orgulho de Assuero e a desobediência corajosa de Vashti criassem um vácuo na posição de rainha. Esse vazio, inicialmente doloroso e complicado, será preenchido por alguém que Deus já havia separado, uma jovem judia chamada Esther. É reconfortante perceber que, mesmo diante de circunstâncias adversas ou injustas, Deus permanece absolutamente soberano. Ele está acima das vaidades humanas, das políticas injustas, das decisões precipitadas ou de qualquer circunstância adversa que você ou eu possamos enfrentar. A história de Esther começa justamente nesse cenário de crise, de tensões políticas e familiares, mostrando que Deus não depende de condições perfeitas para agir. Pelo contrário, ele frequentemente escolhe situações complicadas, pessoas improváveis e circunstâncias adversas para revelar sua graça e salvação. Essa passagem também nos ensina algo poderoso sobre liderança e família. A autoridade não pode ser imposta pela força ou decretada por edictos reais. Ela precisa nascer de dentro para fora. A verdadeira liderança, seja no lar, na igreja ou na comunidade, é aquela que imita a liderança de Cristo. Jesus, mesmo sendo Deus, não impôs sua autoridade pela força, mas demonstrou-a com humildade, serviço e amor sacrificial. E aí eu pergunto a você, como tem sido sua liderança em casa, no ministério ou na comunidade onde você está inserido? Tem sido marcada pela humildade e pelo amor ou pela imposição rígida e orgulhosa? Outro ponto essencial para meditarmos profundamente é a coragem silenciosa de Vashti. Embora a Bíblia não nos revele claramente suas motivações pessoais, ela arriscou tudo, posição, conforto, segurança, ao recusar-se a ser exposta publicamente de maneira indevida. Quantas vezes nós, cristãos de hoje, somos confrontados com situações que exigem coragem semelhante? Vashti, mesmo sem saber, tornou-se parte crucial do plano divino ao abrir espaço para Esther, que mais tarde salvaria seu povo de uma grande tragédia. Será que estamos dispostos, assim como Vashti, a tomar decisões corajosas e de princípio, mesmo que elas impliquem riscos e perdas pessoais? A hermenêutica e a homilética bíblica aqui nos ajudam muito, porque nos ensinam a interpretar e aplicar corretamente a palavra em nossa vida cotidiana. Este capítulo de abertura do livro de Esther não trata apenas de um rei impulsivo e sua esposa rebelde, mas revela profundas verdades sobre caráter, liderança, soberania divina e coragem pessoal.
Como você tem reagido diante das pressões ao seu redor? Tem permitido que impulsos e orgulho definam as decisões ou tem buscado sabedoria do alto, mesmo em meio à pressão e ao conflito? Entenda bem, Deus não está ausente nas circunstâncias adversas da nossa vida. Mesmo quando Ele parece silencioso, invisível ou distante, podemos confiar plenamente que Ele continua trabalhando nos bastidores, preparando soluções perfeitas para desafios aparentemente impossíveis. Deus, em sua infinita sabedoria, já tinha em mente Esther quando permitiu que Vashti fosse removida. Da mesma forma, queridos, Ele já preparou caminhos para nossas dificuldades antes mesmo que nós as enfrentemos. Hoje, ao encerrarmos o capítulo 1 de Esther, quero te convidar a refletir sobre essas verdades profundas. O poder destrutivo do orgulho humano, a importância de decisões fundamentadas em princípios e caráter, e, acima de tudo, a soberania perfeita e silenciosa de Deus sobre todos os eventos da história. Permita que essas verdades alcancem o seu coração e transformem a maneira como você encara os desafios que surgem diante de você. Que cada vez que a vida te colocar diante de uma decisão difícil ou de uma situação aparentemente impossível, você possa se lembrar claramente dessa lição poderosa que nos deixa o primeiro capítulo de Esther. Deus está no controle, usando todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Seja corajoso como Vashti diante das injustiças, sábio como deveríamos ser na liderança, não como Assuero foi. E, acima de tudo, descanse na certeza profunda de que, mesmo quando ele parece oculto, Deus jamais deixa de trabalhar em nosso favor. Essa certeza deve nos fortalecer e encorajar sempre, pois nosso Deus é aquele que usa até mesmo crises inesperadas para revelar sua graça infinita e para realizar seus propósitos perfeitos em nós e através de nós. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.